Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 19. É um texto longo, então eu vou ler em partes. Eu vou ler só os três primeiros versículos e depois eu vou continuar. 1 Samuel capítulo 19. Nós estamos estudando a série de Davi, a vida de Davi. Chegamos já no momento que ele vai fugir. Prontos? Levante bem alto sua Bíblia e diga comigo: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho. O que ela diz que eu tenho. E eu posso. O que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei. Amém. 1 Samuel 19, versículo 1 a 3 diz assim: Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado, amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobrir. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz a palavra ao nosso coração. Alimenta a nossa vida. Tenha conosco, Senhor, agora um momento de nos transformar e nos batizar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje: Deus será a sua proteção. Diga aí: Deus será a minha proteção. Muitos anos atrás, eu ainda não era pastor, eu fui fazer seminário, e eu tenho uma pregação na minha mente toda vez que eu leio textos como esse de Jonatas hoje. O pastor, eu era um menino muito tímido e primeiros dias no seminário, não conhecia ninguém. Ele entrou com uma prancha, ele disse que ele era surfista e ele colocou a prancha assim. Eu, um menino de uma igreja tradicional, achei aquilo muito esquisito. E ele falou: vou ensinar vocês as 7 regras dos surfistas. E eu falei: o que eu vim fazer no seminário? Aprender as 7 regras do surfista. Mas uma regra, as outras 6 eu não lembro nenhuma, mas essa eu nunca esqueci. E ele dizia o seguinte: um surfista nunca vai para o mar sozinho. Ele sempre, aliás eu lembro 2, ele sempre precisa de alguém estar com ele, um amigo. Bons surfistas não surfam sozinhos. Depois ele falou a segunda regra que eu me lembro, das 7. Ele disse: você não pode ser o primeiro se você não for o segundo, porque um surfista tem que ficar esperando o outro pegar a onda. Aí ele fala: agora essa onda é sua, então ele é o segundo, mas depois ele vai ser o primeiro. E ele usou um texto para falar de André, aquele discípulo de Jesus, que apresentou Pedro para Jesus. E depois que apresentou Pedro para Jesus, André praticamente desaparece. Então André foi o segundo e Pedro se tornou o primeiro. Esse texto, essa ideia, essa pregação, ela norteou o meu ministério e ela norteou o meu chamado. Nunca surfar sozinho, nunca andar sozinho, sempre ter pessoas do seu lado. E também sempre entender que se você não puder ser o segundo, você não pode ser o primeiro. Quando eu olho para esse texto de Jonatas, eu acho isso incrível. Porque Jonatas, como eu já falei para você, é o príncipe. Ele vai ser aquele rapaz que deveria herdar o reino do seu pai Saul. E no entanto, ele faz uma amizade tão profunda que os dois começam a caminhar juntos. E um começa a proteger o outro. Eles não estão andando sozinhos. E é por causa de não estar andando sozinho que os livramentos estão acontecendo na vida de Davi. Porque Davi, o pai reúne um grupo de gente e fala assim: olha, os conselheiros e o seu filho, e fala: eu tenho intenção de matar Davi. E Jonatas rapidamente vai lá e fala: meu pai vai te matar, se esconde que ele quer. Mas ele vai voltar lá e vai defender o filho. Então a primeira coisa que eu vejo nesse texto é o poder de uma amizade. É muito forte essa concepção de que nós precisamos ter amigos. Agora deixa eu dizer o que eu penso sobre isso. Às vezes nós não entendemos que uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja apenas que tem manifestações espirituais como
cura, milagres ou profecias, mas é uma igreja que consegue aprender a amar os seus irmãos, a desenvolver um relacionamento de amizade dentro da igreja. Isso é um dom de Deus, é uma bênção de Deus. Temos amigos, pessoas que são importantes, pessoas que nos encorajam, como Jonatas fez com Davi, mas também pessoas que puxam a nossa orelha e falam: ei, você está saindo daquilo que você deveria fazer. Nós precisamos desses amigos da nossa vida. E eu acredito que quando há uma unção de Deus sobre a vida da igreja e uma presença poderosa do Espírito Santo, não é apenas quando a gente profetiza, ou quando, porque a gente nós somos pessoas impressionadas nos dons. Se a pessoa prega bem, a gente fala: esse cara tem o dom. Se a pessoa canta bem, essa pessoa tem o dom. Se a pessoa fala bem, a gente fala: olha, profetiza algo de Deus. Aliás, eu amo profecias, principalmente aquelas que começam assim: tu viajarás. Essa aí, eu acho... Só eu ou não? Essa eu já põe as duas mãozinhas e fico recebendo. Tu viajarás. Eu falo: começa com D, começa com D. E aí ele vai falar: hã? Disney World, né? Na verdade ele fala: não, fala um lugar ruim com D, não sei, deixa eu pensar. Depois a gente pensa. Mas o que eu fico pensando é que nós não entendemos o poder de Deus para trazer sobre nós essa unção de relacionamentos que são encorajadores. E Jonatas é essa pessoa. O que eu vi na minha vida nesses 30 anos de pastorado? Gente com dificuldade de fazer amigo. Eu sei, a gente lembra de um texto que Jesus falou assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes a Deus. Foi isso que ele disse? Não, se amardes o vosso pet. Porque é muito fácil amar o pet, né, gente? Eu tenho uma cachorra, eu não, né? Eu não tenho cachorro nenhum. Minhas filhas têm cachorro, eu não tenho nada. Minha filha é um pastor alemão branco, e ela é muito, eu não sei, eu acho que ela pensa que é um poodle. E ela vem assim, eu estava digitando, ela pôs o focinho embaixo da minha mão, assim, eu digitando aqui, ela pôs o focinho e fez assim, ó. Aí sabe para que é isso? É para eu parar o que eu estou fazendo e fazer carinho nela. Eu falei: não acredito nisso. Não acredito. É fácil amar o pet. Por isso que Jesus escreveu: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes os vossos pets. Não, Jesus falou: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É uma unção de Deus. E nessa manhã, a minha oração é que Deus traga uma unção do Espírito Santo, e você possa agora desenvolver grandes amigos que estão chegando na tua vida, que vão ser Jonatas para você, e que vão abençoar a tua vida, que vão trazer portas para você. Mas eu aprendi algumas coisas sobre ser amigos, e isso é muito complicado, porque tem pessoas que entendem que ser amigo é estar grudado o tempo todo, tem que estar, acorda de manhã: oi amiga. Aí passou maquiagem, sai do banheiro: oi amiga, passei maquiagem, estou saindo de casa, beijo, tá? Chega no trabalho: oi amiga, cheguei. Gente, isso não é de Deus não, irmão. Isso é controle, isso é dependência química quase. Não dá para viver assim. Eu tenho comigo uma coisa aqui na igreja. Tem gente que vem para a igreja, ela gruda. Eu falo para minha esposa: daqui a pouco vai brigar todo mundo. Aí briga todo mundo. Aí que você pergunta: cadê aquela irmã? Nós brigamos e tal. Mas brigamos, porque ela estava muito... Irmão, você precisa ter sabedoria para ter amigos. Eu vou dizer uma coisa para você: ter amigos é dom de Deus. Tem gente que não sabe ter amigo, acha que ter amigo é depender, acha que amigo é o psicólogo, acha que o amigo é a pessoa que você pode jogar todos os seus problemas. Outra coisa que eu vejo muito: gente que acha que ter amigo é fazer tudo com amigo. Irmãos, eu tenho amigo para encher caçamba, eu tenho amigo para andar de bicicleta, e eu tenho amigo para falar de coisas espirituais. Se eu chamar os amigos das coisas espirituais para encher a caçamba, eu estou perdido, não vai ajudar em nada. Ele vai falar: Deus tremendo, tua palavra diz, se eu tiver fé, esse monte vai andar. Né, irmão? Ele não serve para isso. Você entende isso que eu estou pregando para você? E a gente quer amigo para tudo. Ele tem que gostar de andar de bicicleta, ele tem que gostar de encher caçamba, ele tem que ser do espírito. Irmão, não funciona, a vida não é assim. Mas eu vou dizer para você: os amigos são uma grande bênção de Deus para nós. Deus está trazendo amigos para você. Deus está trazendo pessoas que vão abençoar. Eu acho lindo.
Aliás, eu vou falar isso, eu não falei de manhã, mas eu quero falar. Eu fico triste com a nossa geração hoje, porque a gente acha que a gente evoluiu em moral, a gente evoluiu em generosidade, mas a gente é mal, e é mais mal do que esses homens dessa época. Porque a gente não consegue ver, nas redes sociais eu vejo muito isso, um relacionamento de amizade tão legal e tão profunda como esse, sem vínculos sexuais. E as pessoas querem falar, então, não, aqui era uma relação homossexual. Os dois eram casados, irmão, os dois tinham filho, Jonatas já tinha filho, entendeu? Era uma amizade, mas a nossa mente poluiu tanto, que a gente acha que ter amigo, não, é que tem algum interesse. Por quê? Porque a nossa moral está descendo, ela não está subindo. Porque quanto mais o homem se afasta da presença do Espírito Santo de Deus, mais imoral ele fica, meu irmão, e mais o pensamento dele é corrompido. Agora, você já teve pessoas na sua vida que foram bons amigos para você e que marcaram a sua vida? Você não teve gente que te ajudou, te abriu porta, te ensinou, te instruiu, aprendeu a profissão talvez com um amigo, conseguiu sair de um buraco porque alguém te estendeu a mão, conseguiu crescer. Deus tem pessoas e tem amigos para você, para que você possa crescer. E é bonito a gente ver essa amizade, é bonito a gente ver esse carinho aqui. Eu vou contar, não vou contar essa história, não, essa não vou, essa não. Essa é muito séria, muito séria. Ah, bom, vou contar. Estávamos lá. Um dia eu estava com alguns amigos pastores almoçando e era o meu aniversário. E tem um restaurante aqui em São Paulo que no dia de aniversário te dá sobremesa. Não tem? Tem ou não tem? 3 pastores sentados na mesa, veio aquela sobremesa e 3 colheres. Cada um olhou para o outro e falou assim: pega ou não pega essa colher? Aí eu peguei, o aniversariante, peguei a colher. O outro pegou a colher, aí começamos a comer. Aí um olhou para o outro e falou assim: nossa, se alguém passar e ver esses 3 pastores comendo dessa... Mas a amizade é gostosa. A amizade é assim. Não é gostoso isso? E nós damos risada até hoje. Aí às vezes quando é aniversário de alguém, vai pedir a sobremesa do aniversário, eu falo, já pede 3, aí não vamos passar mais vergonha. Não é? Por quê, irmão? Porque é bom, e Deus vai te dar uma unção, o dom de você ter amigos, meu irmão. Deixa eu explicar para você, eu quero correr nessa parte, porque semana que vem eu vou continuar um pouco sobre isso. Amizades têm níveis, tem pessoas de graus diferentes de amizade. Tem pessoas que você abre o coração inteiro, tem pessoas que você vai abrir uma parte do seu coração e vai te ajudar. Amizades precisam ser cultivadas como um jardim. Você precisa ligar de vez em quando para esse amigo, precisa mandar um WhatsApp, precisa marcar alguma coisa com ele, porque a vida vai trazendo distanciamentos. E se ele é importante para você, manda um recado para ele, fala: cara, eu não esqueci de você. Amém? Outra coisa, algumas amizades levam anos para ser construídas. Ou seja, você tem um grau ali de relacionamento com aquela pessoa, de amizade, mas com o tempo ela vai amadurecendo, ela vai crescendo, Tem pessoas dentro da sua família que são seus irmãos, mas não são seus amigos. É verdade o que eu estou dizendo? É irmão, mas não é amigo. Amigo é uma coisa espiritual. E Deus vai te dar esse batismo. Minha oração é que nessa manhã essa igreja seja batizada com esse dom de amizade. E grandes amigos sejam feitos nesse lugar. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Aqui está a coisa. Amizades precisam de semeadura. E às vezes nós não vigiamos. E infelizmente a gente fica preocupado com isso. Porque algumas amizades precisam de semeadura e elas não vingam às vezes por muitos anos. Mas tem gente que foi um período da tua vida, foi teu amigo naquele período, abençoou você e depois a vida trouxe destinos diferentes. Não tem? Eu tive pessoas na minha vida, por exemplo, que foram meus amigos quando eu jovem, que me cuidaram, me ajudaram, mas depois a vida transformou em outros caminhos. Mas eu amo a Deus e agradeço a Deus por esse projeto dele colocar amigos. Para se ter amigos precisa ser amigável. Essa é uma frase que eu guardo no meu coração, que é do John Maxwell. Para ter amigos precisa ser amigável. Tem gente que não é amigável, irmão. Você fala para a pessoa: oi, tudo bem? Tudo bem por quê? Vou contar uma para vocês. Às vezes eu fico sentadinho ali naquele cantinho, quietinho ali. Aí eu estou sem microfone, sem nada. E a pessoa passa e fala: oi, bom dia. A pessoa: bom dia. Aí eu subo para pregar. Aí eu saio: ô pastor, era você que estava me cumprimentando. Falei: agora você vai ser gentil comigo? Tem gente que não consegue ser amigável. Acha que vai ser traído, acha que vai ser lesado.
Mas se você não souber semear, se você não souber, sabe, tem gente que você vai semear, ele não vai dar valor, não tem problema. Mas eu tenho certeza que tem pessoas que gostariam de ser seu amigo. Você não ouviu o que eu falei? Tem muita gente hoje que gostaria de ser seu amigo. Você crê nisso que eu estou dizendo? Agora, tem uma lição aqui no texto, que é isso que me chamou a atenção, e eu vou correr, porque eu acho que essa é uma palavra que a gente precisa ouvir nos dias de hoje. Versículo 4 a 6. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse que o rei não faça mal ao seu servo Davi, e ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez lhe trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu, o Senhor trouxe grande vitória para todo Israel, tu mesmo viste tudo o que fizeste e ficaste contente, porque então farias mal a um inocente como Davi, matando sem motivo. Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Deixa eu contar algumas coisas aqui sobre esse relacionamento de Jonatas e Saul rapidamente. Há um textos antes, Saul, nessas doideiras dele, ele fez um juramento que ninguém podia comer se não destruísse lá os filisteus. E Jonatas ele vai comer o mel, e aí Saul na loucura dele fala que vai matar o filho. E o filho que ganhou a batalha. Esse é o pai. Deu para entender? Ele pega a filha e fala: vou casar minha filha com Davi, porque assim eu faço uma emboscada. Ele usa a filha para... Esse é o pai. Agora, olha, perceba isso. Jonatas vai e vai falar bem de Davi para ele. No capítulo 20, a gente vai ver que o pai, Saul, vai falar para ele. Eu estou adiantando um pouco para você entender a cabeça desse pai. O pai vai dizer para ele assim: você está envolvido, ajudando Davi a escapar de mim. Você é um tolo, você não percebe que ele vai tomar o reino de você e você não vai herdar esse reino. Esse é o pai. Forte isso, né? Eu fiquei pensando em tudo isso e pensei na coragem de Jonatas chegar para o pai dele e falar: pai, por que você quer matar Davi? Davi ganhou do filisteu, ele te deu vitórias, seu reino ficou em paz, ele cresceu. Ele está sendo corajoso aqui, porque o pai não tem nenhuma instabilidade emocional para ouvir essas verdades, mas ele fala com toda a autoridade com o pai. E aí é uma lição no meu coração, pensando já no capítulo 20, onde Saul vai dizer para ele: você vai perder o reino para eles, enquanto ele estiver vivo você não vai poder reinar. Eu fiquei pensando numa coisa que o Espírito Santo falou comigo. Você para, segura aí, senta, segura a cadeira agora. Você está disposto a ser usado por Deus, mas ser usado por Deus para ser o segundo e não o primeiro? É forte isso que eu estou dizendo, não é? A gente gosta de ser o primeiro, irmão. Se você faz uma reunião de família, um quer falar mais alto com o outro, porque um quer ser o primeiro. Você está numa reunião de trabalho, a pessoa está falando, a outra já está falando em cima, nem espera a outra terminar, porque a ideia da outra é melhor, então ela tem que ser: fica quieta que eu quero falar. O ser humano, ele quer ser o primeiro o tempo todo. Jonatas é um camarada que ele está fora da curva, ele está fora dessas coisas, ele está dizendo assim: não tem problema. Ele vai fazer uma aliança com Davi, uma aliança de amizade, que ele vai dizer o seguinte: olha, quando você for o rei, a única coisa que você vai prometer é que você vai cuidar da minha família e vai cuidar de mim. Ou seja, você não vai vir me matar, porque os reis faziam isso naquela época. E ele vai dizer: e eu também não vou tocar na sua família, não vou. E eles fazem uma aliança. E aí Deus falou comigo: sabe, o meu povo diz que quer que eu use, meu povo diz que quer ser usado por mim, meu povo diz que eu sou no controle, meu povo diz que eu estou no centro da vida deles, mas eles podem ser o segundo. Você pode abençoar alguém lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, e de repente você descobrir que por um tempo ele ficou mais próspero que você, e para você está tudo bem. Ou você vai olhar essa bênção, que ele prosperou mais que você, e vai dizer assim: ah, tá vendo, não adianta nada usar as pessoas, Deus vai me usar para abençoar as pessoas, depois eu fico com menos. A gente pode ter essa mentalidade de entender que se a gente não é o segundo, nunca vamos ser o primeiro. É muito difícil a gente entender isso, a gente quer o controle. O ser humano gosta de controle.
O ser humano gosta de poder estar no centro. Eu não vou abrir mão das coisas. Eu não vou abrir mão do meu poder. Eu não vou abrir mão da minha autoridade. Mas você precisa entender que nada é seu. Se eu pudesse dizer para Saul, eu falei, Saul, fica quieto, que se você conseguir adorar a Deus e servir a Deus, ainda a tua família vai ser preservada e Jonatas vai estar vivo. Mas porque ele não faz isso e Saul não quer entregar aquilo que é de Deus para Deus, até a família dele vai ser perdida. A pergunta que eu me fiz foi essa: se Deus usasse você hoje para abençoar uma outra pessoa, mais do que você for abençoado, tudo bem para você? Eu sei, vocês são muito mais espirituais que eu. Eu fico espantado como as pessoas aqui nessa igreja conseguem ser mais espiritual que o pastor da igreja, mas eles são. Porque você fala muito fácil isso para mim. Não, é claro, eu poderia ser o segundo, mas na mesa você não deixa ninguém falar. É verdade ou não é o que eu estou dizendo? Não, eu posso ser o segundo, mas eu não levo desaforo para casa. Eu posso ser o segundo, mas eu não vou ajudar esse irmão porque ele já está bem. Mas Deus está mandando você ajudar. Não perguntou se você está bem. É interessante isso, a gente tem dificuldade com isso, mas Jonatas está ensinando para nós que Deus vai nos dar um batismo do Espírito que é diferente, que não é línguas, que não é revelação, mas que é um batismo do amor, onde você pode ser Jonatas na vida de alguém. Assim como Barnabé, lembra do Barnabé? Foi importante para Paulo. O grande apóstolo Paulo, que a gente lê, só se tornou o apóstolo Paulo porque ele teve um Barnabé na vida dele que abriu as portas. E talvez Deus não queira que você seja Paulo, mas Deus vai te usar como Barnabé. E eu até me arrisco a falar que em algumas situações você vai ser Paulo, sim, porque Deus vai te colocar em primeiro lugar. Mas em outras você precisa aprender a ser Barnabé. Da mesma forma como André, eu comecei falando sobre isso. Lembra que eu falei? André foi lá, apresentou Pedro a Jesus, e daquele momento em diante, Pedro você conhece, o apóstolo Pedro, todo mundo já vai. André, ele é discípulo, ele era apóstolo, eu lembro que ele estava na multiplicação. É verdade o que eu estou dizendo ou não é? Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque se você não puder ser o segundo, você não pode ser o primeiro. Pronto, falei. Forte isso, né? E hoje a gente não entende isso. As pessoas acham que nós temos que ser valorizados, as pessoas têm que reconhecer os nossos dons, os nossos talentos. E Deus está falando comigo, ei, e se eu quiser que você seja Jonatas? Eu estava nos Estados Unidos esse mês passado, vocês sabem, fui pregar lá. E aí eu fui convidado para conhecer uma igreja. Coisa mais linda a igreja, 8.000 lugares. Mas a história da igreja me chamou a atenção. O pastor teve uma visão com a igreja, e ele desenhou a visão num guardanapo. Deus deu a igreja linda. Quando ele terminou a igreja, eu acredito que foi Deus, ele chamou um outro pastor, igreja 8.000 lugares. Ele chamou um outro pastor e falou assim: a partir desse momento você pode pastorear essa igreja, que era o segundo dele. E ele foi para um outro bairro, menor, com uma igreja de 500 lugares. E o pastor que estava conversando comigo, ele falou assim: na hora ninguém entendeu. Eu entendi. Você entendeu também? Ele sentiu que aquilo não era ele. Provavelmente o outro pastor não teria a capacidade de construir como ele construiu. Mas Deus falou para ele: agora aqui acabou o teu trabalho. Eu vou dizer uma coisa que eu creio para você. Deus vai colocar Jonatas na tua vida. Deus vai colocar pessoas que vão ser seus amigos. Mas você precisa entender, querido, que você também precisa ser Jonatas na vida de alguém. Tem alguém no teu trabalho que precisa aprender uma profissão e você pode ajudar. Entende o que eu estou pregando? Mas depois ele vai pegar o meu lugar. Não se preocupe com isso. Quem está no controle é o Senhor. Não é verdade? Tem um vizinho seu que está precisando de uma ajuda. Aí você fala: não, mas esse vizinho aí está atrapalhado financeiramente. Não se preocupe com isso, faça a sua parte, ajude. Creia que Deus vai te levantar dessa maneira. Em alguns momentos Deus irá dizer para você: nesse projeto você vai ser o segundo. Tudo bem para você? Você vai carregar a Bíblia de alguém. Você vai apoiar a pessoa. Você vai ensinar as pessoas. Vou continuar. Versículo 7 a 16 diz assim: então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir Saul como anteriormente.
Jonas conseguiu apaziguar, conseguiu trazer paz, mas por um pouco curto período. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota. Com isso fugiram de Davi. Mas esse foi o gatilho, percebe? Davi ganhou uma grande batalha de novo, e o gatilho em Saul aconteceu de novo. A Bíblia vai dizer: mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em casa com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com a sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. De novo ele fez isso, e Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, que era a filha de Saul, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer com uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com o manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando parei, os homens entraram, o ídolo do cã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Esse texto é interessante. Tem horas que a gente tem que fugir. Davi era um guerreiro, era mais jovem, versado em batalha, já tinha derrubado um gigante. Você tem um camarada que está te perseguindo, que está tentando te matar o tempo todo. Ele tem uma promessa e uma unção de rei. O que você faria? Bom, eu diria por mim, eu partiria para cima. Vem, você vai ver. Agora eu te arrebento. Não é assim que a gente pensa? É ou não é? Eu vou falar tudo para você. Você vai ver o que eu vou fazer. Você não sabe com quem você está mexendo, hein? Eu e Deus somos assim, ó. Eu vou orar lá, ó, o papai vai mandar um raio aí, ó. Davi não fez isso. Davi pegou as coisas dele e fugiu. Deixou a esposa, deixou a casa, deixou a cama, deixou os amigos, deixou os exércitos e fugiu. É uma lição para a gente entender que algumas batalhas nós não vamos vencer. Nós temos que entregar na mão de Deus. Se Davi matasse Saul, a promessa de Deus não ia se cumprir na vida dele. Ele não tinha como vencer essa batalha a não ser Deus. Se ele enfrentasse Saul, ele poderia morrer. Se ele matasse, as pessoas iam colocar ele como um vilão da história. Tem batalhas, querido, que você está brigando, que você não tem que brigar. Você tem que colocar na mão de Deus e seguir tua vida. Isso não tem a ver que você não é habilidoso. Isso não tem a ver que você não tem força. Davi tinha força, ele já tinha matado um leão, já tinha matado uma ursa, já tinha derrubado um gigante, já tinha feito várias guerras para Israel e vencido. Não tinha a ver com a força dele. Tinha a ver com confiar que o Senhor sabe o que vai acontecer. Às vezes nós queremos ficar brigando, levando as coisas, stalkeando as pessoas. Você já viu gente fazer isso? Procurando retaliação. Eu acho interessante porque Davi, em momento nenhum você vê Davi maquinando. Você não vê ele conspirando. Eu fico imaginando, se fosse alguns de vocês, talvez vocês estivessem pensando em 10 maneiras de Saul morrer sem ser percebido. Entende o que eu disse ou não? Envenenado. Sei lá. Mas sabe, eu aprendo aqui nesse texto que às vezes abandonar o conforto, a segurança, entregar para Deus é o melhor que a gente tem que fazer e esperar que o Senhor vai julgar a nossa causa. Não adianta, querido. Eu não estou dizendo que você não deve procurar justiça, nada disso. O que eu estou dizendo é que às vezes nós trazemos tanta amargura no coração, tanto ódio, tanta vingança no coração, que a gente não percebe que não é assim que Deus trabalha na nossa vida.
Aquilo já aconteceu há tantos anos e você continua no coração. Davi foge. E a palavra que Deus me deu nesse texto foi essa: chega uma hora que você precisa falar, chega, eu não vou mais brigar, eu não vou ficar discutindo, eu não vou ficar mais provando para você que eu não tenho intenção. E é bonito o texto, porque você quer ver comigo? Versículo 18 a 24, olha o que Davi vai fazer. Depois que fugiu, Davi foi falar com quem? Com Samuel. Lembra do Samuel, o profeta? Aquele que ungiu ele como rei? A gente não ouve mais falar de Samuel até aqui. E agora a gente vê Davi procurando Samuel. Eu imagino que o papo foi mais ou menos assim: Samuel, vem cá, deixa eu entender. Você está... É sério aquilo? Aquela unção mesmo é verdadeira? Porque ele não tem noção como é que está a minha vida. Porque o texto diz assim: ele contou tudo o que Saul lhe havia feito. Percebe? Parece que o texto está querendo dizer: olha, eu queria entender esse negócio aí. Olha o que Saul está fazendo. Eu não estou entendendo nada. Eu casei com a filha dele, eu estou num palácio, e agora ele quer me matar. O que é para fazer? E a Bíblia vai dizer para nós que então ele e Samuel foram para Naiote e ficaram lá. Eu estava pesquisando essa palavra dessa cidade, Naiote, e eu descobri que Naiote era uma cidade meio que esquecida, assim, não era uma cidade conhecida, era uma cidade que as pessoas não sabiam muito bem onde era, sabe? E Samuel levou ele para lá e falou: vamos ficar aqui. Só que o que acontece quando eles chegam lá, é que Saul foi informado, diz o texto, e Davi está em Naiote e Ramá, disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe. O que vai acontecer aqui é que Saul fala assim: vai lá, manda um grupo para a igreja de Davi. E quando eles chegam perto, a unção, a presença de Deus, a glória de Deus estava tão grande que os homens entraram no mistério. Eu não sei como é que é o trânsito aqui da Bíblia, eu não sei como era nesse tempo, mas acho que se fosse no dia de hoje eles estavam lá, né? Eu não sei o que eles estavam fazendo. Mas aqui, eles estão. Aí o que vai acontecer é que Saul fala: bom, manda outro grupo. Então ele mandou mais mensageiros, eles também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo e eles entraram em transe. A congregação começou a crescer. Estava virando um cultão já. Foi o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo, e estava todo mundo. Aí tem uma frase aqui que parece aquelas frases de filme de vilão. Vai dizer o seguinte aqui: sabe aquele vilão que fala assim: você não conseguiu resolver, deixa comigo que eu vou resolver? Você já viu os filmes assim? Todo mundo tentou pegar o mocinho, não conseguiu, deixa comigo. Aí vai o vilão. Saul fala: deixa comigo, vou eu. E a Bíblia vai dizer para nós que no caminho desse processo, dele chegar lá, um pouco distante, ele pergunta onde está Samuel. Eles falam que está lá em Ramá, mas na Naiote, que é uma cidade, um lugarzinho meio desconhecido. Ele vai encontrar. Quando ele está chegando perto, ele entra no mistério lá, eu não sei como era o trânsito. E a Bíblia diz que ele vai andando até chegar, olha para Samuel e começa a profetizar para Samuel. Ninguém entendendo nada está acontecendo. Tira a roupa, cai no chão e fica lá. E aí eu quero tirar 3 lições para nós desse texto todo. A primeira lição que eu tiro é que o amor é mais forte que a inveja. Lembra que a filha Mical amava Davi, e Saul pensou em dar a filha para Davi, para enganar Davi. Só que na hora de pregar Davi, o amor falou mais forte que a inveja. A inveja do pai não foi suficiente para calar o coração da filha. E a filha falou: se você não fugir, meu pai vai pegar você. E ela foi até longe com isso. Coisa que a gente não entende na Bíblia é que ela percebeu que precisava dar tempo para Davi fugir. Então ela virou e falou assim: ó, Davi está doente. E ele já tinha fugido. E o pai fica furioso. E ela tem que falar: não, mas é que se eu não fizesse isso, papai. Lembra que o papai não é normal, né? Amém? Ele falou assim: olha, se eu não fizesse isso, ele ia me matar. Aí o pai falou: ah, então tá bom. Primeira lição: querido, não importa quantas pessoas não gostem de você, não importa quantas pessoas não vão com a sua cara, não importa quantas pessoas te invejam, porque o amor é mais forte que tudo isso. E tem muita gente que te ama, e tem muita gente que quer bem de você. Você fica preso naquela pessoa que te persegue e esquece de lembrar da multidão de gente que torce por você, que quer o teu bem, que fica feliz quando você faz um gol na vida e eles falam: glória a Deus.
Essa é uma lição que eu tiro. Às vezes nós queremos ficar presos nesses sentimentos de ameaças e contendas e acabamos esquecendo a quantidade de gente que nos ama, querido, que quer um bem para nós. Tem uma pessoa no teu trabalho lá que te persegue, você quer abandonar a carreira e você esquece de olhar a quantidade de gente que torce por você. Posso ouvir um glória a Deus, meu irmão? É verdade, o amor é mais forte. Então a gente fica pensando na inveja, na conspiração, na manipulação, nas pessoas que querem passar puxar o tapete. Para de pensar nisso e começa a pensar nas pessoas que estão torcendo por você, que ficam felizes pelas suas bênçãos, pelas coisas que Deus está chegando na tua vida, porque tem gente que torce por você e ama você, meu irmão. O amor é mais forte que a inveja. Você crê nisso? Segunda lição que eu tiro do texto: o coração puro é mais forte que o coração perverso. Uma das coisas que me irritam nos filmes de herói é que parece que sempre o herói mau, o vilão do filme, o que tem poderes e é vilão, é mais forte que os heróis bons. Eu vou voltar aqui, eu não ia falar isso, mas eu sei que vou ser julgado na internet. Quando você assiste lá Guerra Infinita da Marvel, no segundo episódio lá, eles matam o Thanos em 1 minuto. Mas no outro filme, eles morrem todos. Eu fico pensando, se não é assim que o mundo vê, que o coração perverso é mais forte do que o coração bom. Você entende o que eu quis dizer ou não? Eu acho que eles estão querendo dizer para nós que se o seu coração for mau, você vai ser mais forte. Mas a Bíblia diz para você e para mim que se o seu coração for puro, você vai ser mais forte. As pessoas que realmente importam na nossa vida foram pessoas que tiveram o coração puro. Não tenha medo de manter o seu coração puro. Não tenha medo, graças a Deus, as pessoas são boas. Graças a Deus as pessoas não têm essa maquinação. Você tem um Saul, mas você tem pessoas como Jonatas na sua vida também. Você não precisa usar as armas deles. Você não precisa fazer as artimanhas que eles fazem. Quantos entendem o que eu estou pregando? Você pode manter o seu coração puro. Porque a pureza do teu coração, a santidade do teu coração, a leveza do teu coração vai te levar mais longe do que qualquer malignidade do coração. Você quer ver um exemplo? De quem você lembra? Das pessoas que foram cruéis com vocês, más com vocês, ou as pessoas que foram boas? Quem você quis estar junto quando essas pessoas estavam mais perto da fase da morte? Das pessoas que foram ruins ou das pessoas boas? Quem foram cuidadas? A pureza do coração é mais forte do que o coração perverso. Vivemos uma sociedade hoje que eles tentam passar para nós que sempre o ímpio vai ser mais forte. Mas é porque eles não sabem de uma coisa. Sabe o que eu fiquei pensando no texto? Saul manda soldados. Mas quando os soldados chegam perto de Davi, o Espírito Santo estava cobrindo Davi. E a presença do Espírito Santo na vida de Davi era como um muro. Davi escreveu salmos que dizia assim: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu entendo que Davi estava dizendo o seguinte, sabe? Como as cidades antigamente tinham muros e ela ficava fortificada por causa dos muros, lembra disso? Davi está numa cidade que não tem muro. Mas lá, se eu não me engano, em Zacarias diz o seguinte: eu serei o muro ao redor de vocês. É como se Deus estivesse dizendo: olha, você precisa entender, Davi, que embora você não tenha ninguém para te proteger, o Espírito Santo é mais forte, mais poderoso do que qualquer outra proteção. Quem protege você é Deus. E à medida que as pessoas iam chegando perto de Davi para prendê-lo, o Espírito Santo tomava a vida daquelas pessoas e elas esqueciam que tinham que prendê-lo. Aí vinha outro grupo e elas esqueciam, e a congregação vai aumentando, e o culto vai acontecer. O culto hoje vai ser maravilhoso. E o povo lá. O que nós viemos fazer aqui mesmo? Está tão gostoso aqui. A presença de Deus está tão gostosa. Manda mais gente lá. Eles se perderam, se desviaram. Aí vai outro culto hoje, aleluia. Aí chega Saul, com sangue dos olhos para matar Davi. E ele chega lá. A lição que eu tiro disso, querido:
é que o Espírito Santo é mais forte, é mais poderoso do que tudo, meu irmão. E se você tem a presença de Deus, se você tem a bênção de Deus na sua vida, ninguém pode parar o que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia! O amor é mais forte que a inveja. O coração puro é mais forte que o coração perverso. E o Espírito Santo é mais forte que tudo. E o Espírito Santo habita dentro de você. Vamos pensar um pouco nisso que eu estou pregando? Por que você está vivo hoje? Porque Deus te guardou. Quantos de nós aqui temos testemunhos? Quantos de nós já poderíamos ter ido, partido já? Mas a graça e a bondade de Deus guardou a nossa vida. Não foi assim? Sabe, eu tenho uma experiência que eu não sei se é memória, eu não sei se é a minha imaginação, eu não sei se aconteceu realmente, mas eu me lembro de muito pequeno, 5, 6 anos de idade, a minha mãe tem aqueles surtos e eu fujo de casa. Meu irmão falou, quando a sua mãe surtar, foge de casa. E eu vou para a praça atrás de casa, e eu sento na praça, e eu não sabia ver horas, muito pequeno. E meu irmão falou, eu falei, mas como é que eu sei a hora de voltar para casa? Ele disse, quando o sol estiver descendo, e ele estiver quase na linha assim, você pode voltar que eu já cheguei. E eu ficava lá. E eu me lembro de algumas vezes estar ali, e uma pessoa sentada assim do meu lado, e ela começava a conversar comigo. Eu não sei se é memória, se é visão, ou se aconteceu. Sabe, eu não consigo definir, era muito pequeno. Sabe quando aquela memória fica meio embaçada? Para mim era embaçado. Mas eu me lembro de algumas coisas que ele dizia. No canto assim, tinha um pessoal fumando os negócios assim, numa escadaria. Um negócio grande assim, sabe? E eu tinha muita fome. Ficava a tarde toda ali, esperando a hora de voltar para casa. E aquela pessoa falava assim para mim, olha, aquele negócio lá você não põe na boca não. Eu falei, tá bom. Depois ele começou a falar para mim que Deus me amava, que Deus me queria, que Deus ia ter um propósito na minha vida. Mas por que eu estou falando isso? Porque você tem os seus momentos que Deus foi a sua proteção. Entende? Eu lembro dessa história e eu fico pensando, aquele dia Deus estava me dando um destino. E você? Os momentos que Deus foi a sua proteção, os momentos que Deus te deu livramento, os momentos que Deus te orientou a fazer coisas, ou mandou você não fazer algumas coisas, e você sentiu que era Deus falando com você. Deus é a proteção de Davi. É Deus quem está impedindo Saul de tocá-lo. Foi Deus quem impediu o inimigo de te tocar. Foi Deus quem te trouxe livramento. Ele é o teu muro de proteção. Ele é o teu escudo que te protege contra as ciladas e as setas do inimigo. Ele é o Deus que cobre e põe você debaixo das asas. Esse é o nosso Deus. Algumas lições que eu tiro desse texto para terminar. A primeira delas, quando a igreja é envolvida com o Espírito Santo, um espírito de amizade é a marca da presença do Espírito Santo. Não são os dons, não são as revelações, é a amizade. Eu já vi igrejas com muitos dons, mas fofoqueira, briguenta, com acepção de pessoas. Você já viu isso também? Mas quando o Espírito Santo está na vida das pessoas, os relacionamentos são de amor. Quando nós estamos dispostos a ser o segundo, então a glória de Deus pode se manifestar. E Ele pode tomar o lugar. E Ele pode estabelecer as autoridades e fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Quando abrimos o nosso coração, entendemos que Deus está no controle, que a gente não precisa azedar o nosso coração, há momentos que nós temos que fugir mesmo. E deixar na mão de Deus. Quando eu digo fugir, é não enfrentar a briga, não querer ficar lutando por coisas que já resolveram, não querer vingança. A gente tem que abrir mão e deixar Deus controlar a nossa vida. Mas lembrar que apesar de tudo isso que você está passando, Ele não deixou de ser o seu muro de proteção, de ser o Deus que guardou a tua vida até hoje e vai continuar guardando a vida de Davi até o final. Eu contei a minha experiência, tenho tantas outras da minha vida, eu tenho certeza que você tem as suas. Momentos que Deus se manifestou, que não era para você sair, você saiu, que não era para você vencer, e você venceu. Me lembro uma vez que eu fui
Fizeram uma conspiração na empresa que eu trabalhava para me mandar embora. Eu era muito jovem ainda, 24 anos. Me chamaram na sala do presidente da empresa. E eu não entendi porque o presidente me chamou, ele me sentou e falou assim: teu chefe quer mandar você embora. Falei, sério? Eu não sabia. Falou, o que você acha? Eu falei, não sei. Ele quer me mandar embora por quê? Aí eu também não sei. Eu decidi que não vou te mandar embora não. Ele vai ter que aguentar você lá. Eu só posso crer que foi Deus. Aí esse chefe abriu uma empresa, 3 meses depois ele me liga e fala assim, vem trabalhar na minha empresa. Eu falei, você queria me mandar embora? Não, mas aí é diferente. Eu não sei. O que eu sei é que Deus que guardou. Você crê nisso que eu estou pregando para você? Por isso que eu creio que quando Davi, o salmista, escreveu os salmos, ele escreveu salmos tão belos sobre proteção. És o meu refúgio, minha fortaleza, és o meu sustento, a minha riqueza, és o meu socorro, quando o mal vem me afligir, tu és Deus em tudo, és tudo pra mim. Vamos ficar de pé, queridos. Deus abençoe sua vida. Você recebe essa palavra hoje? Diz aí, Deus é a minha proteção. Feche os seus olhos, só um minuto, vou terminar. Você lembra de momentos que Deus te protegeu? Lembra? De momentos que Deus entrou com um grande livramento na sua vida, talvez na sua saúde, talvez na sua vida financeira, talvez no seu relacionamento, talvez no seu casamento. Quantos lembram? Levante a mão aqui. Diga assim, eu sei que era o Senhor e eu sei que continua sendo o Senhor. Dá um brado nesse lugar, dá uma glória a Deus, querido. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.